Saudações, galera! Bem-vindos ao Imaginário Mausoleum. Hoje rola uma grande conjunção aqui, né? Dois Dark Lords se encontrando no mesmo espaço, só que não. Eu aqui no meu domínio, o Gabriel no domínio dele, pela bola de cristal aqui, nós vamos trocar uma ideia. Acho que quem curte Ravenloft conhece o Gabriel Jansen, do canal Hour of the Raven. É uma das grandes enciclopédias de Ravenloft, o cara é literalmente um dos Dark Powers. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre o nosso lançamento recente, sobre um projeto que nós criamos aí, que é o Hour of the Raven, né, um selo de publicação para lançar livros de Ravenloft na DMs Guild. Nós começamos aí com o nosso primeiro lançamento, que tem a intenção de dar continuidade à timeline clássica do cenário, que encerrou ali com a terceira edição, e a gente quer expandir, né? Pegar onde a lore parou e seguir adiante com novos eventos através de aventuras abordando aí os domínios clássicos, né? O nosso primeiro livro, lançamos agora no dia 16 de junho, juntamente com o de Horus Within, é o Retorno da Rosa Negra, né? Uma mega aventura, pode ser até jogada como uma campanha no domínio de Síficos, né? Onde os aventureiros lidam aí com as grandes figuras do domínio e que envolve a figura clássica do Lord Soth. Bom, a ideia surgiu do Gabriel e vou deixar ele falar um pouco aí. Saudações, pessoal. Essa parceria com o Leandro aqui, na verdade, é antiga já, né? Ela predata o Guia de Van Richten para Ravenloft. Lá atrás, 2019, 2020, mais ou menos, a gente entrou em contato. Eu já seguia algumas publicações do Leandro lá da antiga ravenloft.com.br, dos anos 2000, né? Mostrando aí nossa idade também, né, Leandro? Dos anciões lá. Nós somos os anciões, nós somos a Terra. Então, nos anos 2000, ele tinha um site, o ravenloft.com.br, também é outra referência aqui do Brasil para Ravenloft. Lá o site eles faziam, era a Fraternity of Shadows brasileira, né? Os caras publicavam até os gazetias aqui por conta própria, fizeram gazetinha de Haraki, né, de outros domínios aí. Esse material é ouro, se alguém tiver, guarda, que é difícil de encontrar hoje em dia. Eu tive que pedir para o Gabriel, porque nem eu tinha mais. Pois é. E aí, depois disso, a gente entrou em contato depois que eu comecei o canal e veio uma ideia na nossa cabeça ali de não existia ainda o Guia de Van Richten para Ravenloft, embora já pudesse ter as publicações da DMs Guild. Então a gente queria lançar o cenário de Ravenloft, né, na DMs Guild, fazer ali, já que a Wizards não lançava, estava deixando o cenário morto, né, a gente queria trazer ele de volta à vida. E aí era um projeto muito ambicioso, mas o nosso foco inicial era fazer o quê? Evoluir a linha do tempo do cenário, pegar de onde a terceira edição parou, né, onde ali parou os gazetias, né, as histórias da terceira edição, e dar continuidade com isso, lançar um livro de campanha e depois ir publicando essas aventuras, igual era no modelo da segunda edição. Como é que era a segunda edição? Vai sair uma aventura que se passa em Vidia. Evil Eye, aquela aventura que passa ali em Vidia, focada no Malok, né? Aí os eventos dessa aventura acontecia ali, tinha aventura, os personagens estavam ali, avançava a história do cenário de Ravenloft. E aí depois, essas aventuras, elas eram integradas no próximo livro de cenário de campanha como parte do que aconteceu, né? Então o cenário era, de certa forma, vivo. Por quê? Entre uma publicação do livro de campanha, que vinha explicando o cenário, entre cada um deles você tinha aventuras que eram focadas ali em um domínio ou dois domínios no máximo, né? Mas que eles pegavam os personagens, os Lordes Sombrios, e avançavam a história dele, né? Evoluíam o que estava acontecendo no cenário de forma canônica, né? E a nossa pretensão, né, nosso projeto ambicioso lá no início, era: nós vamos lançar um livro de campanha de Ravenloft e depois nós vamos soltar as aventuras, evoluir na linha do tempo para chegar até o tempo da Escuridão Inigualável, que era o grande evento da terceira edição, por assim dizer, né? Começou ali na segunda sementes dele, a terceira edição, e foi ali cozinhando o caldo do tempo da Escuridão Inigualável, e termina sem esse final e sem a gente saber o que queria acontecer, né? A gente tem entrevistas de um autor ou outro ali, dando uma ideia do que eles pensavam, mas nunca foi escrito. Então o nosso plano era esse, né? E
No meio do caminho teve vários desvios, a gente pensou em outras coisas, né? Chamamos outros parceiros para nos ajudar, já que o projeto era muito grande, né? Aí juntamos com o Pedro Vá, com o Rafael Castelo Branco, para a gente fazer a Black Feather, né? E acabamos publicando outras coisas, outras ideias que foram surgindo no caminho, né? Publicamos o Espaço do Medo, que é um crossover de Ravenloft com Spelljammer ali, uma ideia do Leandro, que ele falou assim, ó, vamos publicar um crossover de Ravenloft com Spelljammer. E aí a coisa foi evoluindo. Isso aí foi doideira, porque a gente estava com esse plano, né, de fazer o cenário para a quinta edição, e aí no meio do caminho a Wizards anunciou o Guia de Van Richten, né? Aí a gente falou, putz, e agora, cara? Não adianta mais a gente fazer um livro de cenário. E a gente nem sabia direito como ia ser o Guia de Van Richten, mas a gente supunha já que ia ser um livro de cenário, falou, pô, não adianta você lançar a mesma coisa que os caras. E aí a gente começou a trabalhar no Guia Weatherman. Né? Falando, exatamente. Vamos fazer um livro do jogador, de Ravenloft, só que a coisa ficou grande, né? O negócio começou a crescer. E aí, nesse meio tempo, foi quando saiu o Spelljammer quinta edição. E aí deu aquele estalo, eu falei, putz, vamos fazer aí um crossover, tentar fazer um livro mais curto e lançar, sei lá, em um mês, né? Aí a gente conversou, falou, vamos tentar fazer em um mês. Todo mundo topou, eu levei a ideia primeiro pro Gabriel, falei, o que você acha? Ele falou, legal, vamos falar com o resto da galera, ver se os caras topam. Todo mundo topou, corremos, que nem os loucos. Não saiu em um mês, lógico, mas saiu em 2 meses e meio, mais ou menos. Foi corrido. E a minha ideia era mínima. Eu pensei em fazer, sei lá, uns 3, 4 domínios. Aí o Gabriel falou, não, vamos aumentar isso aí, vamos fazer um livro completo mesmo. Acabou virando 10 domínios e saiu em 2 meses. E foi uma coisa da nossa parceria que eu já notei é que eu sou muito megalomaníaco. Leandro vem com as ideias assim, cara, vamos fazer isso aqui, ó, vai dar bom. Beleza, já pensei numa aventura de 250 páginas. E aí depois a gente só se lasca, né? Mas enfim. Eu viro pro Gabriel assim, vamos escrever 10 páginas? O Gabriel, tá bom. Ele me mostra 100, fala, ó, fiz aqui. Beleza, vamos lá, cara. Não, mas é legal. Eu acho que o resultado final fica legal, porque dá muito valor. Igual o Dread Space. Se fosse fazer a minha ideia original, cara, acho que o livro não teria nem metade do sucesso que foi. Teve uns domínios muito fodas que você fez lá. As ideias dos domínios ficaram bem legais, né, cara? E conectando ali coisas do cenário clássico com essa proposta de fazer um Ravenloft no espaço, né? Que é curioso, porque se você parar para pensar, Ravenloft tem conexão com todos os outros cenários, né? Até com Eberron agora tem, né? Saiu o livro lá do Kit Baker, um que não tinha, embora tivesse aquela especulação lá da Mornings, agora não tem mais, né? O próprio Kit Baker lançou lá o domínio dele, e o Guia de Van Richten para Ravenloft trouxe também aquele trem fantasma lá, né? Então, assim, mas um domínio que não tinha nada era Spelljammer. Aliás, tinha uma conexão, era um personagem que era só mencionado, que ele poderia ter ido para Ravenloft, que era o Tilan, né? O vampiro espacial lá. E aí a gente pensou o seguinte, cara, tem muito, horror e sci-fi mistura muito, né? Como que a gente consegue trazer essa ideia dos domínios contidos ali pelas brumas, só que no espaço, né? É uma ideia meio louca que a gente teve aí, mas eu acho que funcionou, viu? Os domínios são bem interessantes. Eu tenho vontade de fazer um 2, viu? Eu tenho vontade de fazer ideias borbulhantes aí. Ideia é o que não falta pra gente. E, cara, ele fez um sucesso absurdo. Eu lembro que a gente lançou, assim, no primeiro dia já, o Rafael veio mandando mensagem, falou, pô, acabamos de vender 20, dava 5 minutos, vendemos mais 10. E aí a gente se empolgou e corremos para finalizar o Guia Weatherman. Exatamente. Aí o nosso livro de cenário de campanha lá atrás acabou virando o Guia de Sobrevivência das Brumas do Weatherman, até adotando aí esse estilo da quinta edição, né, de tudo ser o livro de alguém sobre alguma coisa. Que aí deu o nome do livro do Planescape que eu lancei, que foi o guia de alguém para alguma coisa. Pois é. E que surgiu num bate-papo assim também, né, esse título. Guia de alguém para alguma coisa. Todo livro da quinta edição era assim, né, era o guia de fulano de tal para alguma coisa. Né? E aí lançamos o Guia de Weatherman de Sobrevivência nas Brumas, que foi esse
foi o que veio desse mega projeto inicial do nosso cenário de campanha, né? A gente até tem aí em discussão de ampliar esse projeto, fazer um livro do mestre, né, e tudo mais. Mas, assim, vamos ver se isso algum dia vai sair. Porque agora eu acho que nós voltamos um pouco com esse nosso projeto agora para parte do projeto inicial, que era avançar a linha do tempo de Ravenloft, dar continuidade, né, com a linha do tempo do cenário clássico, né, da mesma forma que era feita na segunda edição. Como? Pegando aventuras centradas ali num domínio, nos personagens que existem naquele domínio, que habitam aquelas histórias, e fazendo a evolução da linha do tempo. E como a gente gosta muito de Ravenloft, é muito fã do cenário clássico, a gente faz questão de respeitar o cânone do cenário. O que é o cânone do cenário? Né? Vamos esclarecer, porque agora não tem mais cânone na quinta edição. Né? Acho que esse é um ponto que a gente precisa esclarecer. Quando o Ravenloft saiu, teve as primeiras aventuras lá, a I6, que era Ravenloft, chamava só Ravenloft, que é a que deu início a tudo, né? Aqui depois a Curse of Strahd é inspirada nela, né? A aventura em que eles colocam os aventureiros ali contra o Strahd no seu castelo. Ela teve uma continuação em 86, que é a I10, que é a House of the Griffon Hill, a Casa da Colina do Grifo, que também continua a história ali, né? De certa forma é uma história diferente, mas com alguns pontos de continuidade ali com a aventura anterior. Muda o cenário ali, agora é um alquimista numa casa assombrada, fazendo experiência de transmutações de alma, e de alguma forma isso está ligado com o Strahd von Zarovich, para não dar mais spoilers. E aí, isso fez tanto sucesso, essas duas aventuras, que eles lançaram um cenário de campanha, né, que era o cenário Ravenloft Realm of Terror, que é de 1990. E aí criou-se o conceito de Ravenloft ali, né, vários domínios cercados pelas brumas, cada um com seu lote sombrio, os poderes sombrios como figuras misteriosas ali que coordenam aí, né, condenam ou punem aí esses malditos. E de lá para cá o cenário de campanha ele foi evoluindo em termos de narrativa e de história. Ele tinha uma história contínua, né, que ela era, cada publicação ia acrescentando ali, você ia montando o seu castelo de cartas ali com essas histórias, né. E aí passou, a cada aventura aumentava um pouquinho, o cenário de campanha ia expandindo essas histórias. Acabou a segunda edição, a Ravenloft foi licenciado para White Wolf, para Artaus. E eles decidiram dar continuidade ao cenário, eles não fizeram um reboot, eles pegaram ali tudo que tinha sido publicado da segunda edição, que era uma linha contínua, e cresceram mais em cima dela. E mais que isso, eu acho que um mérito que tem que ser dado para a terceira edição é ter dado uma profundidade maior para os domínios, né? Não que a segunda edição não tivesse descrição dos domínios, mas a White Wolf e a Artaus ali, né, que era um selo da White Wolf, eles pegaram os domínios e esmiuçaram. Ó, se antes você tinha uma descrição ali de 6 parágrafos de um domínio, agora você tinha um livro com 30 páginas descrevendo. Ele descrevia um modo de viver, né, cultura, comércio, relações exteriores, a história, a língua, a geografia, descrevia tudo. Era quase se você estivesse lendo um livro de geografia mesmo, sobre um país, só que sobre aquele domínio ali, né? E também dando continuidade e ampliando ali a história, o arco narrativo dos personagens, a grande trama do cenário, né? E evoluindo com aquilo ali. Então ia deixando, é claro que o mestre sempre pegava aquilo ali e transformava na sua aventura, né? Mas isso ia criando ali essa grande história a ser acompanhada por quem seguia o cenário, por quem gostava do cenário. Quando a Wizards retomou Ravenloft, ainda na terceira edição, não foi na quinta que tivemos essa ruptura, não. Ela já lançou a Expedition to Castle Ravenloft, que ela já falou assim, não tem nada disso válido, eu estou fazendo tudo do zero. Então essa ruptura não veio na quinta, ela já veio na terceira, né, na 3.5. Pelo lado da Wizards, mas a gente ainda tinha ali os livros da White Wolf. Agora, sim. O que matou mesmo, cara, foi a quarta edição, né? Porque a quarta edição, a Wizards pegou a licença de volta de tudo, e do que eles lançaram, eles falaram, não, vamos zerar tudo. Dark Sun foi zerado, Forgotten só não foi zerado porque ia gerar ali uma repercussão absurda, mas eles ainda criaram Spell Plague, né, fizeram tudo aquilo. E aí a quinta manteve essa tradição maldita aí de simplesmente, ó, o que for lançado a partir de agora
vai ignorar o passado e vai começar do zero, vai ser completamente desfigurado, né? Verdade. A quarta edição, a Ravenloft não teve um cenário próprio, né? Embora tivesse planos, tem um painel da Wizards. Eles chegaram Eles divulgaram que lançariam Ravenloft. E aí tem até a capa de um livro, assim, já desenhada para que ele lançasse, mas nunca chegou a ser publicado na quarta edição. Eles lançaram muita coisa nas revistas, né? E artigos e tudo mais, e dava para ver que ia ser diferente, né? Que eles já colocaram o Ravenloft na Shadowfell e já colocaram os domínios isolados ali, como se... Isso, né? Mas eles não pegaram nenhum domínio que existia, parecia que eles estavam criando domínios novos, mas todos isolados, né? Aí chegou a Curse of Strahd, e aí você já viu que teve uma ruptura, porque a Curse of Strahd, ela fala que o tempo é 735, ou seja, já não é lá na linha do tempo normal, e ela já ignora várias coisas. Ela é uma aventura muito boa, não acho que a Soft Stride é uma aventura ruim, né? Até porque ela bebe diretamente da fonte da I6, que é a aventura, talvez a melhor aventura de D&D, né? A Ravenloft original. Então não tem como fazer muita coisa ruim em cima daquilo ali, não. É a clássica aventura que você enfrenta o Drácula de D&D, que é o Conde Strahd, né? E é uma aventura expandida, né? Expandida em muitas páginas, acaba que vira um gazeteiro ao mesmo tempo que a aventura da Baróvia. E não respeita a linha do tempo, mas é um bom produto, eu acho, né? E quando chega no Guia de Van Richten, aí a gente vê que é uma ruptura total. O Guia de Van Richten, ele sequer faz menção à existência do cenário clássico. Ele já finge que Ravenloft não existia antes. Ele pega e fala assim, agora é assim, eu vou mudar aqui, muda personagem, muda gênero, muda etnia, muda história, muda tudo. E não tem problema. A minha questão com o Ravenloft é ter mudado a continuidade. Eu não tinha problema nenhum se eles tivessem virado e falassem assim, aqui estão 17 domínios novos. Ok. Então, não, nós vamos mudar completamente os 17 domínios, mas mudou por causa disso aqui, aconteceu esse evento. Se fizessem novos eventos linkando com o passado, beleza. Porque Exatamente. isso acontecia na história clássica, né? Morria um Dark Lord ali, vinha outro, juntava domínios, mas tinha uma explicação, né? Tinha uma o problema não é a mudança, é a falta de evolução, é a ruptura, ao meu ver, né? Que é um exemplo clássico, você colocou, clássico não, é um exemplo aqui da quinta edição, né? Você pegou a Lamordia em vez do Victor Mordenheim, é a Victra Mordenheim. Cara, tinha um personagem no cenário clássico que era a filha adotiva do Mordenheim, né? O nome dela era Eva Mordenheim. E aí ela perde a memória e está sendo criada ali longe do Mordenheim, mas começa a desenvolver ali interesse também pela ciência, pela reanimação de cadáveres. Então ela quase que é um espelho ali do Mordenheim, de certa forma. Cara, você já tinha uma personagem pronta. Você podia falar assim, Mordenheim, aconteceu isso aqui com ele, e agora essa aqui assumiu o posto de Lorde Sombrio. Pronto, você respeitava o cânone e trazia sua coisa nova do mesmo jeito, né? Era assim, 2 linhas de parágrafos resolvia, de certa forma, isso, né? Mas, enfim, não foi a posição deles, e também não é essa posição do Horace Dean, embora o Horace Dean, eu acho que tem até uma postura mais respeitosa com o passado, né? Ele ainda mantém essa ruptura e essa realidade de pesadelo de Ravenloft. Agora não tem linha do tempo mais, tudo isolado. Se você matou o Lorde Sombrio, daqui a 2 semanas tudo volta, porque aqui é um inferno e tá todo mundo aí para sofrer mesmo. Entendeu? Então, assim, essa ruptura da linha do tempo, quando a gente fala em fazer aventuras que respeitam o cânone, né, do cenário, a gente fala em respeitar o que veio ali de 1909, vamos pôr mais antigo, de 6, né, do lançamento de Ravenloft lá, em 1983, até 2005, que foi o fim da publicação da terceira edição pela White Wolf, né? Nós temos aí 22 anos de publicações que acrescentavam na história do cânone do cenário. A nossa ideia com essas aventuras é pegar essa história, essa linha do tempo, esses personagens que já existiam, respeitar esse passado e evoluir eles. Caminhar para frente com essas histórias, explorando todos os ganchos, todos os personagens, todas esses detalhes aí do cenário que a gente tanto gostava, né, e que foram varridos aí para debaixo do tapete com essa nova linha editorial da quinta edição. E com a Rosa Negra isso foi feito de uma forma, né, o Gabriel foi quem idealizou a aventura. Eu lembro que ali no começo, né, nós estamos, né, com outros projetos da Black Feather, só que ainda não estão finalizados. E nesse meio tempo a gente falou, vamos adiantando, né?
vamos dar uma adiantada. O Gabriel me mandou o que ele tinha pronto, né? Eu dei uma mexida, dei algumas ideias ali, voltou para ele, e ele foi trabalhando ali, né? Calmamente, enquanto a gente aguardava os próximos da Black Feather, até que veio o anúncio do Dior Vivin, e com isso, o anúncio que ia ter Cíficos de volta, e não só isso, né? Uma aventura também, que eu nem sei como vai ser, que foi uma coisa bem simples, mas, né? E aí a gente falou, puta, cara, vai ter Cíficos. Pois é, era a segunda vez que os Poderes Sombrios nos pregavam essa peça. Porque lá atrás, a gente ia fazer o nosso cenário de campanha de Ravenloft na Games Guild. E aí anunciou o Van Richtengard de Ravenloft puxado no nosso tapete. Aí a gente falou, puxa vida, não dá para fazer mais. Aí a gente pensou, não, vamos fazer então nossa aventura em Cíticos, né? Nossa campanha lá, Curse of Strahd, só que em Cíticos, respeitando o Lore clássico. Aí na hora que a gente começa a desenvolver, né, já estava trabalhando nela, vem um anúncio, a Wizards vai lançar também Cíticos para a quinta edição. Só que a gente falou, dessa vez não, cara, dessa vez vamos finalizar o negócio correndo, vamos lançar junto. Pois é, a gente fez essa loucura aí, ainda faltava muito para a aventura ficar pronta, não estava... Cara, foi... Porque a gente tinha ali, né, o rascunho que o Gabriel tinha feito, alguma coisinha ou outra que eu mexi ali, mandei para ele expandir, e era isso. E aí a gente falou, meu, é agora. A gente tinha o quê? 2 meses para finalizar. Foi. De repente o Gabriel veio e falou, cara, capítulo 1 ao 5, tá aí. A aventura teve 11 capítulos. Ele falou, tá, do 1 ao 5 tá aí. Falei, beleza, vou começar a montar. E aí eu correndo aqui de um lado, né, parte de passar para o inglês, revisão, fazer as imagens, fazer mapa, diagramar, enquanto isso o Gabriel escrevendo lá os outros capítulos. Então era assim, porra, cara, montei um capítulo, tô escrevendo outro, montei mais um, pega mais um. Não foi um negócio absurdo, foi um negócio insano, cara. A gente deve ter falhado uns 10 testes de loucura cada um aí nesse processo. Com certeza. Aí com certeza. Gabriel, ele me mandava aventura, eu falava, mandava um capítulo, esse capítulo acho que a gente vai precisar de uns 5 mapas. Puta que pariu, mano. Eu lá fazendo, eu com uma janela aberta, fazendo uma ilustração, diagramando a versão em inglês num capítulo, diagramando a versão em português no outro, fazendo o mapa do capítulo, olhar pra puta que pariu, não, peraí, para tudo, deixa eu fazer esses mapas aqui agora. Pois e foi nesse nível de loucura. E tinha assim, olha, coloquei aqui um monstro tal que acabei de ver que não tem na quinta edição, tem que fazer ficha. Pra você ter uma ideia, a minha loucura até apagou isso da minha. Agora que você falou, ainda teve as fichas, cara. Ainda teve. Eu acho que o pior de tudo foi as fichas, porque para fazer ficha, cara, eu uso um site que eu até coloquei no canal, que você monta, ele te dá a ficha no formatinho lá já da 5.5, né? Então já fica bonitinho, já fica... Beleza, para você fazer a versão em inglês, é tranquilo, porque você pode pegar lá por exemplo, num 5E2, você tem alguns geradores, então você pode fazer um retalho ali, né? Você gera uma parte, eu quero tal habilidade, você pega ali do monstro, dá uma mudada, e você tem a ficha em inglês bonitinho e tal. Quando vai fazer em português, o programa é em inglês, então os cabeçalhos vão ficar tudo em inglês. Aí tem que fazer uma gambiarra, eu tenho que mexer no código fonte da página lá, para trocar os cabeçalhos para português. Sem contar a questão da tradução, que aí tem que pesquisar termo em português, qual que é a tradução oficial disso aqui, né? Se eu for traduzir do meu jeito, beleza, mas tem que ser a tradução oficial, porque já tem os livros no Brasil. Então, cara, nossa, a parte das fichas é surreal. Pois é, isso foi meio loucura mesmo. As fichas, os mapas, né? Foi um trabalho corrido, mas que estavam os dois meio enlouquecidos. Um escrevendo o texto, o outro traduzindo o texto, fazendo mapa, fazendo diagramação, criando ficha. E eu confesso para vocês, a confissão aqui, eu entendo muito do cenário de Ravenloft, do lore, mas eu não sei ulhufas do sistema da quinta edição. Eu jogo muito pouco da quinta edição. Não é um sistema que eu acho que funciona muito para Ravenloft, né? Então, assim, essa parte técnica de sistema, de balanceamento, eu deixei tudo a cargo do nosso mestre Leandro aí, que entende muito mais que eu. Apesar que as partes que você fez, eu achei que ficaram muito boas em termos de regra, assim, que você colocou.
Bom, que bom. Eu fico com medo de fazer alguma coisa que nem existe, às vezes. Colocar umas regras meio loucas. Para mim, eu prefiro a terceira, né? Mestrei já um tempo na quinta edição, alguns anos, mas sempre que eu posso, eu volto para a terceira. Só que, assim, a quinta edição eu aprendi na força do ódio. Foi um negócio que eu aprendi justamente para fazer ficha para os livros da James Guild. Eu falei, não, cara, peraí, vamos pegar isso aqui, vamos ver direitinho para poder lançar um material o mais fiel possível, aí, o mais balanceado possível. Eu aprendi na força do ódio, não foi nem por gostar da edição, foi para poder lançar os materiais. Pois é, eu vou confessar para vocês, ó, eu tenho uma campanha que já tem 21 anos seguindo, né? Ela começou em 2005 e ela até hoje passou por Ravenloft, hoje ela já saiu das brumas aí, tá andando pelo universo de D&D aí, pelos outros cenários, né? Já passamos por Dark Sun, por Bloodwright, é uma campanha multicenário, Forgotten, Eberron, Mystara, Greyhawk, a gente passou por todos, basicamente. E ela tem 21 anos já, e eu uso a D&D até hoje. Em minha defesa, em 2005, eu estava apenas uma edição atrasada. Né? Quando a gente começou, nem era tão velharia assim. Hoje, quando eu falo que eu mestro uma campanha de AD&D que começou em 2005, as pessoas olham para mim como se eu fosse um dinossauro. E erradas elas não estão. Né? Mas eu acho assim, velho, se o sistema dá certo para você, putz. É por aí mesmo. Mas, enfim, para a Games Guild, a gente tem que lançar na edição mais atual. Né? Então, a gente fez esse livro pensando também nesse balanceamento, embora nenhum dos dois aqui seja um grande fã da quinta edição, a gente pensou num balanceamento, né, para fazer essa mega campanha, que é desde níveis mais baixos até níveis ali, não diria níveis épicos, mas níveis mais altos também, né, Leandro? Ela começa e vai evoluindo aí no grau de dificuldade. E tem uma coisa, às vezes tem muita gente que reclama, né, o pessoal que não gosta da quinta edição, que fala assim, mas vocês deviam vocês deviam ter feito a aventura usando um sistema OSR, usando não sei o quê, mas é que assim, a gente não pode, né, porque a Wizards, ela libera o direito da gente usar material deles, o Ravenloft, Forgotten, o Strahd, o que seja, né? Só que em troca de você usar esse material da Wizards, você obrigatoriamente tem que seguir as regras dele, né? Que no caso é fazer o material para a quinta edição. Então, mesmo que a gente quisesse fazer para outro sistema, a gente não poderia. E tem outra coisa também, embora o material seja ali nas regras da quinta edição, o forte mesmo do material é a lore, né? É a trama, é toda a aventura, todo o contexto ali, que pode ser facilmente adaptado para qualquer sistema que o mestre quiser. O trabalho que você vai ter é adaptar uma ficha ou outra ali, mas a história, né, a aventura, os eventos, a continuidade, esse que é o grande foco. Isso aí independe de edição. Eu também concordo. Eu acho que quando pelo menos eu, quando consumo um produto de RPG, é claro que o sistema importa. Claro, não estou falando que o sistema não é relevante, não. Mas o que me atrai mais, me faz ler um livro de RPG, é às vezes conhecer a história, conhecer as ideias ali de tramas, os potenciais narrativos daquilo ali, né? Exatamente. Os personagens, as tramas, os ganchos que tem ali para você criar em cima, né? O que isso desperta na sua imaginação para criar a sua própria história, né? Então eu acho que isso me atrai muito. E como um fã desses cenários aí dos anos 90 e 2000, que eram cenários de D&D que evoluíam, né? E não só o D&D também, a White Wolf com o Vampiro à Máscara, o Lobisomem também tinha aquela lore super complexa que ia evoluindo, né, com o passar dos livros. Cada livro trazia ali um olhar diferente sobre um mesmo ponto, né? Eu sou um grande fã disso e eu acho que isso traz uma coisa muito interessante para a comunidade de RPG, que é um senso de uma experiência compartilhada com quem você nunca conheceu, né? Por exemplo, eu tô lá no canal, às vezes chega alguém e fala assim, cara, eu joguei essa aventura aqui, foi desse jeito, né? Quando eu mestrei nesse domínio, foi dessa forma. Se cada domínio fosse completamente separado e não tivesse uma lore que evoluía com o tempo, esses personagens não eram relevantes, não tinha esse compartilhamento com uma comunidade maior dessas histórias, dessas histórias de jogo, de aventura, que compartilhariam mesmo pano de fundo, vamos colocar assim, né, com personagens e tudo mais.
Então, eu acho que isso tem seu papel, né? Eu até entendo a praticidade dos jogos rápidos, né? Tem um certo valor também nessa questão do pronto para jogo, né? Você pega, lê pouca coisa e já joga rápido. Isso é ótimo para uma sessão rápida. Mas para campanhas ou para construir cenários, eu acho que empobreceu muito nesse aspecto, né? É uma coisa que eu penso também, que é assim, eu vejo muita gente reclamando do D&D, né? Os caras ainda jogam D&D. Mas, cara, para falar a verdade, eu nunca fui um cara de regras. Eu sempre fui um cara de cenários, de ambientações. O que sempre me atraiu em um determinado sistema são os cenários e a ambientação, né? E é por isso que eu continuo no D&D até hoje. Se, por exemplo, Ravenloft tivesse sido concebido como um cenário de GURPS, muito provavelmente eu estaria jogando GURPS. Não pelas regras do GURPS, mas pelo cenário de Ravenloft. Então sempre foi essa questão da história. O sistema também é adaptável, igual você falou, né? Eu recebo muito mensagem de alguns fãs do canal, muitas mensagens falando que jogam Ravenloft, por exemplo, com o sistema de Shadow of the Demon Lord, né? Com outros RPGs com essa temática adaptada, né? Pega o lore do cenário e adapta para outros sistemas. Old Dragon, né? Teve um suplemento aí para Ravenloft aí na internet. Então, assim, o sistema é adaptável. Essa lore é o que às vezes atrai as pessoas para o cenário, né? O que torna um cenário atraente, né? Acho que não é só o sistema de regras, embora isso seja importante, mas também essa história construída, né? O que ele oferece de pano de fundo para uma mesa de jogo, né? Eu acho que isso é muito importante. Aí, voltando para o nosso livro, então, né? Que a gente está aqui para falar do nosso livro, nós estamos filosofando aqui de RPG, né? Não, mas é legal, cara. A gente curte o cenário, a gente vai ficar falando até. Pois é. Acaba que a gente pode falar aqui horas e horas e horas e continua falando de Ravenloft, que são dois fanáticos aqui com o cenário. Mas o nosso livro, a proposta é justamente essa, né? Para quem conhece o cenário, ele pega Cíticos depois de quando parou a publicação da 3ª edição. E como é que estava Cíticos nesse ponto, né? Lord Soth havia desaparecido, né? Ele volta para Krynn, ele escapa das brumas no final ali dos eventos do livro, do romance, né? O Spectre of the Black Rose. E a Cíticos agora ela tem uma nova Lorde Sombria, que é a Inza Kulchevich. Ela é uma Vistani, né, que traiu ali sua tribo, organizou toda uma trama ali para se tornar a Lorde Sombria de Cíticos e acaba se tornando uma criatura de sombras, né? Ela cai ali no grande abismo e se merge com as sombras de Cíticos depois de um ritual que iria absorver todas as tramas de Cíticos dá errado, né? E de alguma forma ela vira a própria escuridão ali do domínio, atuando das sombras, corrompendo as pessoas, né? Observando tudo e trazendo ali um grande efeito sobre esse domínio, deixando as pessoas deprimidas, melancólicas, né? Ela manipula ali por trás dos panos, né? E a nossa aventura começa quando um grupo de aventureiros ele é tragado pelas brumas para Cíticos e ele acaba tendo um encontro ali com um fantasma logo no início, né? Não com vamos colocar assim, com 2 espectros de Cíticos, do passado de Cíticos. Um deles, esse é o primeiro capítulo, isso não é grande spoiler, não. Eles vão chegar no último refúgio dos Vistani, uma clareira ali onde houve a grande traição de Inza, encontram um vardo solitário lá, guardado por um grande cão, e lá eles encontram a Magda Kulchevich, o fantasma de Magda Kulchevich, que era a mãe de Inza Kulchevich. E aí ela vai trazer ali para os aventureiros, em uma leitura do Taroca ali, simulando até um pouco a Ravenloft 6, né, e até a Curse of Strahd, esse começo aí com o Taroca, para traçar para eles o que os aguarda nesta terra de espectros. A partir daí, a aventura vai ganhando um estilo mais sandbox, vamos colocar assim, né? Os aventureiros vão encontrando aliados, personagens muito conhecidos para quem conhece o domínio de Cíticos clássico. Encontram os Andarilhos, que são os últimos Vistani que remanescem aí da tribo de Inza. Ganelon, que é o personagem principal, talvez, do romance O Espectro da Rosa Negra, né? E é um aventureiro também amaldiçoado que
luta ali contra a tirania de Azrael-Dak, né? Encontra um cavaleiro abençoado, um cavaleiro misterioso, sem memória, que vaga por Cíticos, combatendo o mal, né? Como se fosse um paladino desmemoriado aí, que está buscando se encontrar enquanto também combate as injustiças de Cíticos. A Rosa Branca, um espectro misterioso, que habita ali as florestas, e aí juntos eles vão ter que encontrar um meio de destruir o mal que domina Cíticos, na forma tanto de Inza Kutchevich, que é essa sombra misteriosa que permeia tudo, e também do tirano Azrael-Dak, o anão licantropo aí, que era o senescal de Lord Soth, e que, depois do seu desaparecimento, clama, né, o poder ali como novo governante de Cíticos. Não vou dar spoilers, mas tudo isso, de alguma forma, está relacionado ao nosso famoso Cavaleiro da Morte, Lord Soth, e, quem sabe, talvez até um prenúncio de como ele pode retornar a Cíticos. Muitas reviravoltas, né, que podem ocorrer aí. Pois é. Tem uns plot twists. E o legal é que nem o Gabriel falou, ela é um sandbox, então você vai ter muitas opções ali, caminhos diferentes a seguir, alianças a fazer, inimigos também a fazer. Então, tem várias possibilidades, né? Não é aquela coisa, aquela aventura railroad, né? Que é um caminho específico, você tem que seguir por ali, vai ter que ir para lá. Não, os jogadores têm total liberdade nas suas escolhas, se eles vão se aliar, se eles vão ajudar alguém, se eles vão se opor a alguém ali, e tudo isso caminha para um desfecho ali que também vai poder ter várias opções, né? Exatamente. Ela vai crescendo em magnitude também, né? Para ter um desfecho épico aí, um grande confronto entre as forças que estão em conflito aí em Cíticos, e que vai, dependendo de como acabar esse desfecho, pode alterar drasticamente o domínio daqui para frente, né? Então, a proposta é justamente essa. A gente pega o cenário como ele foi deixado no final da terceira edição, identifica ali todos os ganchos, os personagens, as possibilidades que a gente tem dentro desse domínio, né? Cria um desenvolvimento em cima disso e propõe isso como uma evolução da linha do tempo, né? E nosso projeto agora, a gente chama de Legado das Brumas, né? É fazer mais histórias com domínios assim. Então, a gente já fez de Cíticos, vamos pegar um próximo agora, Razlan, Forlorn, Gabarovia, que seja, e pegar o estado em que ele se encontrava no final, avançar essa linha do tempo e ir fazendo uma coxa de retalhos aí que vai ser a nossa visão do Ravenloft, do futuro da linha do tempo de Ravenloft, do cenário clássico. Caminhando até o tempo das trevas, né? Caminhando até o tempo da escuridão inigualável. A intenção também é um dia conseguir abordar esse evento futuro aí. Pois é. A nossa megalomania não tem limites. Não tem. Estamos conseguindo, cara. Já conseguimos a primeira. Já foi a primeira, né? Fez uma, agora a coisa... Pois é, já estamos conhecendo o caminho das pedras. Né? Assim também, a gente acha interessante, né? Primeiramente, comprem nosso produto. Porque, não estou zoando aqui, mas ajuda bastante. Né? Ajuda bastante até a gente produzir mais coisas aí, né? A galera que comprou, poder avaliar, dar sua opinião. Também a gente acha interessante ouvir, né? Pô, como é que rolou para quem mestrou a aventura, como é que foi, que caminho vocês seguiram, o que aconteceu, né? A gente também fica curioso, porque é legal ver, né, como as pessoas utilizaram o produto, também dá opiniões, né, do que vocês querem ver no futuro, né, quais domínios vocês acham legais aí para as próximas aventuras. Então, todo esse tipo de feedback é interessante. Pois é, a gente queria muito ouvir de vocês também, quem já leu, né, eu sei que já tem algumas semanas aí, e é um livro um pouco extenso, né, em número de páginas, ele é maior que a Curse of Strahd. Você vê que a gente não brinca quando a gente fala que é megalomaníaco. Realmente é um livro, é uma aventura. Eu diria uma aventura, é uma campanha, né? É igual o Curse of Strahd, é uma campanha que demora ali, às vezes, muitas sessões jogando. O Retorno da Rosa Negra também vai nessa linha. Não vai ser rápido jogá-la, né? Também não vai ser nada que dura para sempre, mas é uma campanha mesmo que vai demorar aí alguns meses jogando, pelo menos.
E a gente queria ouvir de vocês, né? Quem já leu o livro como narrador, que querendo ou não, uma campanha é para o narrador esse livro, né? E quem jogou, se alguém efetivamente começou a jogar e tiver jogado, a gente gostaria muito de ouvir de vocês. Quem sabe não tem alguém que se interessa aí, Leandro, de fazer um streaming aí do retorno da Roda Negra, ia ser legal. Caramba. A gente fala assim porque a gente escreveu isso tudo, mas os dois são meio atarefados, né? Nós dois somos advogados, então a rotina de escritório é um pouco corrida, né, Leandro? Cara, às vezes sem tempo. Então, esse livro foi escrito durante muitas madrugadas. E até para a gente continuar, né, e dar seguimento nesse projeto do Legado das Brumas, é muito importante ouvir vocês para entender, olha, acertou nesse ponto, errou nesse ponto, faz esse domínio, né? Compre o livro se puderem, valorizem aí o nosso trabalho também, né? Essa não é a nossa principal profissão, mas é legal ter o reconhecimento também pelo esforço que a gente fez. Porque é um esforço absurdo, dedicado, tempo que a gente, que nem o Gabriel falou, cara, foram madrugadas aí, fazendo, cara, outra parte do trabalho que eu até esqueci de mencionar foi a revisão do Gabriel, o Gabriel, puta merda, o cara quase morreu na revisão, né, porque depois que o livro estava relativamente montado, ele revisou página por página, parágrafo por parágrafo, ele ia me mandando, ele, olha, aqui, pô, isso aqui não sei o quê, ia lá, parágrafo tal, página tal, e, cara, ele fez isso o livro inteiro, às vezes era madrugada, de noite, o Gabriel lá revisando tudo, então, assim, talvez ainda tenha passado algum erro, porque foi um negócio colossal, foi uma coisa absurda. Foi meio corrido e era muito grande. Mas, assim, a gente via que a gente falhava no teste de loucura, quando você manda uma mensagem de 2h30 da manhã, fala assim, cara, achei esse erro aqui, o cara responde na hora, beleza, estou corrigindo, falando, não tem ninguém dormindo mais. Bem assim. Terminei esse capítulo, aí o cara responde assim, olha o mapa que eu fiz, 3 horas da manhã, fala, tá errado, tem alguma coisa errada nisso aqui. Bem assim. Só tem maluco nesse projeto. Pô, você vai precisar fazer 5 mapas para esse capítulo. Passava 2 horas, pronto, já fiz os 5 mapas. Pois é, por aí. Era assim o negócio. Mas é isso, cara, acho que foi satisfatório também a gente conseguir finalizar. Foi legal. Era um projeto que já estava, a gente já discutia ele há algum tempo, né? E aí fizemos essa loucura. Esse projeto, galera, a gente montou a Black Feather lá atrás para publicar os livros, né? Publicamos o Guia de Wethermeio, o Espaço do Medo e a Aventura dos Horrores de Elcott. Mas esse projeto a gente publicou no outro selo, o selo do próprio canal War of the Raven, né? Esse selo sou eu e o Leandro. A gente vai levar esse projeto do Legado das Brumas nesse selo separado por uma questão de praticidade mesmo, né? Lá na Black Feather depende muito de organizar o tempo ali de todo mundo, né, de 4 pessoas, e para esse projeto a gente queria dar uma velocidade maior nos lançamentos. E aí, por isso, a gente vai lançar eles num selo diferenciado. É porque também não ia adiantar a gente querer jogar ele na Black Feather, lá tendo livros a finalizar, porque senão, assim, você para um livro que já está encaminhado para começar outro do zero, entendeu? Aí, cara, você não termina nem o que está para terminar e talvez não consiga nem terminar esse novo, pelo menos não no tempo hábil que a gente queria ali, né, por causa dessa questão do novo livro e tudo mais. Então, falando, vamos fazer separado, porque... Mas as coisas continuam. Os dois projetos continuam. A Black Feather e o selo War of the Raven também. O War of the Raven agora vai focar nessas aventuras do Legado das Brumas, para a gente dar continuidade à linha do tempo de cenário, e a Black Feather com outros projetos, né? A gente tem livros quase prontos para sair, está faltando aí detalhes finais, a gente deve anunciá-los em breve também, mas é isso, vamos continuar escrevendo aí, né? Pôr essas ideias e como nós somos fora da cabeça. Tipo, a gente lançou o livro, aí pensando, agora vamos dar uma respirada. 2 dias depois já tava eu e o Gabriel lá, pô, cara, ó, eu tô com uma ideia aqui pro domínio tal, não, eu tenho uma ideia pro domínio X, não, tem também outro domínio, qual vai ser a próxima? Já estamos aqui planejando as próximas, e se bobear hoje mesmo, a gente já começa a escrever. É isso aí, galera. Então, assim, fala pra gente o que vocês acharam do nosso livro, quem comprou, né? Quem jogou, principalmente, se alguém jogar, fala aí o que vocês acharam também. Queremos muito ouvir vocês, até pra gente direcionar os próximos projetos também.
E estamos pensando aí, qual vai ser o próximo domínio, hein, Leandro? Já vamos antecipar? Nós estamos indo com alguns candidatos aí. Pode antecipar, acho que é aquele lá mesmo, cravado? Tudo indica que o próximo nós vamos voltar para as origens, nem tanto para as origens, não vai ser a Barovia. Embora tenha um projeto para a Barovia já. Tem. Mas vai ser a primeira caixa ali individualizada de Ravenloft, que trouxe um domínio a fundo, vai ser Forlorn. Nós vamos pegar agora, igual a gente fez esse tratamento aí para cíticos, e pegar um domínio esquecido, por que não? Forlorn, né, que há tempos não ganha aí uma atenção, e vamos trabalhar nele, uma aventura, se tudo der certo, nesse mesmo grau de profundidade aí, de detalhe, observando ali o cânone de Ravenloft, para a gente pensar em uma coisa bem interessante para Forlorn também. Sempre linkando tudo com a linha de tempo original e até com a nossa série de aventuras também, né? Ah, sim. Nossa ideia é que essas aventuras sejam no mesmo mundo, né? Nossa Ravenloft, Legado das Brumas aí, ela vai evoluindo, né? Então tem que ir nessa linha também. Galera, e acho que para finalizar, né, a gente já falou pra caramba aqui, apesar que se deixar, a gente vai até, mas só lembrando também que a versão em português tem aquele precinho especial, né? É verdade. Aí, se você está vendo isso e você não é leitor em português, deixa eu explicar por que a versão em português é mais barata, tá? Para nós brasileiros, o dólar é um preço tá muito mais caro que o real, né? Então é muito difícil para o fã brasileiro do cenário, que às vezes não tem o recurso, né? Fica muito caro o preço em dólar, e a DMs Guild só aceita preços em dólares, né? Então, para as versões brasileiras, assim como nos projetos da Black Feather, né, a gente faz um preço diferenciado, é um pouco mais barato do que a versão em inglês, né? Justamente para que a gente possa democratizar esse acesso também aqui no Brasil, onde as condições econômicas não são as mesmas de outros países, né? A gente não está lá, infelizmente, mas a gente quer democratizar esse acesso, de certa forma. Então, para os nossos leitores em português, que é a nossa língua nativa, a gente faz um preço diferenciado, até para estimular também, né, que esse livro chegue a mais pessoas. Então, se você compra o nosso produto em inglês, a gente pensa no preço do produto em inglês e a gente dá um desconto para as versões em português para estimular essa questão mesmo, né, para facilitar o acesso. Há produtos de Ravenloft que, na maioria das vezes, nem chegam aqui em língua nativa. Né? Por muitos e muitos anos, aqui no Brasil, jogadores brasileiros, eles sequer tinham acesso ao livro básico do cenário. Demorou aí muitos e muitos anos para eles finalmente conseguirem ter pelo menos o livro básico, isso com anos de atraso. Né? Então, tem muito fã do cenário aqui no Brasil. Eu acredito que é o cenário mais forte no Brasil em termos de fã. E muitos deles não têm acesso à maioria esmagadora dos materiais. Verdade. E isso é até curioso, me perguntam isso, às vezes, fãs internacionais de Ravenloft, né? Às vezes nos fóruns, já me perguntaram algumas vezes por que no Brasil tem tanta gente que curte Ravenloft, que publica livros de Ravenloft, né? E nós temos uma comunidade de fãs forte aqui mesmo, né? Muito forte. E por que eu não sei, mas aqui a gente gosta das brumas. Exato. Não combina muito com o nosso clima, mas a gente adora essa fantasia gótica. Eu não sei te dar a resposta, não, mas com horror, com sofrimento. Pois é. Mas enfim, galera, é isso. Foi muito bom o papo, hein, Leandro? Gostei. Foi legal. Temos que repetir a dose, cara. Vamos sim. De vez em quando você me chama aí para aparecer no Imaginary, em Mausoleum, para a gente bater um papo. O canal tá rastejando aí, mas vamos lá. É um negócio que a gente faz por prazer, né? Se der certo um dia. É isso aí. É isso aí, galera. Valeu, Gabriel. Valeu a todo mundo que assistiu aí, viu dois doidos falando aí de Ravenloft, que nem uns fanáticos. E, cara, espero que quem puder aí comprar o livro e quem comprou, espero que curtam realmente, porque não é uma coisa que a gente faz só pela grana, a gente faz também por paixão, é a nossa forma de manter o cenário vivo da melhor forma possível. Então, quem comprou aí, se puder avaliar, dá a sua opinião para a gente buscar melhorar sempre também. E conta aí como é que foi a jogatina de vocês. É isso aí, galera. Um abraço aí das brumas.
diretamente do Brasil para onde vocês estiverem. Valeu, galera. Até mais. Falou.